Olá, começando mais um Conexão Cultural da TV Câmara de Campinas e a gente mais uma vez veio para o distrito de Barão Geraldo conhecer o trabalho interessante do Mauro Braga, que é músico e palhaço, não necessariamente nessa ordem, depende muito do dia, né, Mauro? Exatamente. Ele que está com um espetáculo aqui no Centro Cultural Casarão, aqui em Barão Geraldo, um espaço super interessante, que para quem conhece já sabe onde é, para quem não conhece, procure saber, vale muito a pena vir aqui acompanhar os espetáculos que são apresentados aqui por um coletivo de artistas de Barão Geraldo. É um lugar bastante interessante, que vale muitíssimo a pena. Mauro, muito obrigado de nos receber. E eu queria que você falasse um pouquinho do Azevedo Pão e Leite, uma canção inteligente, que é esse espetáculo aqui, com esses elementos aqui que fazem parte aqui, enquanto você se prepara para se apresentar daqui a pouco. Muito bem. Em primeiro lugar, eu que gostaria de agradecer a visita de vocês aqui no Centro Cultural Casarão, enquanto a gente prepara para fazer o Azevedo Pão e Leite, uma canção inteligente. Então eu vou falando e me preparando. Vai se preparando. Bom, teremos aqui hoje Azevedo Pão e Leite, uma canção inteligente, um espetáculo solo de palhaço em diálogo com a música, né? Eu sou formado em música popular na Unicamp e em música popular com instrumento violoncelo, que já foi algo um pouco inusitado lá para o pessoal, mas acabou dando certo. E no meio desse caminho eu comecei a dialogar e trabalhar com circo. E em que momento que você se apaixonou e você se viu como palhaço? Assim? Foi durante o curso? Foi um pouco antes? Foi, na verdade, o meu namoro com o circo e o palhaço e o mundo das artes cênicas, né? Foi durante meu curso de música. Eu comecei a interagir com os outros institutos, né? Eu era com os outros departamentos. Eu era do Instituto de Artes e do Departamento de Música. E lá na Unicamp tem o Departamento de Artes Cênicas, o Departamento de Artes Corporais, que é de dança, e o Departamento de Artes Visuais. E eu comecei a falar, poxa, estou num instituto que tem tudo isso, né? E comecei a ir atrás, assistir coisas e tentar ver aulas. E aí puxei uma aula eletiva que era aula de circo, lá na Artes Cênicas. E eu fiz aquela aula e me deleitei, né? Me diverti. E eu fiz ginástica olímpica na minha infância. Até os 11 anos eu fiz ginástica olímpica. Você é daqui mesmo, de Campinas? Eu nasci em São Paulo, morei em Santos, mas sou mais campineiro que tudo. Um pouco cidadão do mundo, mas sou campineiro. Então eu fiz na prefeitura, fiz ginástica olímpica lá e competia com regatas, com hípica. E fui para São Paulo com 11 anos e parei. Então me veio uma memória muscular mesmo e afetiva, né? De fazer o circo e acrobacia, e fazia 10 anos que eu não fazia nada daquilo, e de repente meu corpo estava falando, olha só, o que tem aí, né? E isso aliado ao circo, né? E à arte, então uma coisa mais lúdica, né? Menos ginástica atlética e disciplinada. Repetitiva, né? Então eu logo me apaixonei, e aí comecei a ir atrás. E nessa eu conheci o Lume Teatro, que é um núcleo da Unicamp, né? E lá eu tive a oportunidade de ter grandes mestres, né? Todos os 7 atores são muito queridos lá e aprendi muito com eles, fiz cursos, oficinas. Um carinho profissional especial pelo Rick, né? O Ricardo Pussetti, que é palhaço, e com quem eu muito aprendi assistindo e fazendo cursos e tudo. E tive a oportunidade também de conhecer o casal Marcos Becker e Marília Enes, que são os fundadores da Companhia Paralá dos Anjos. A Marília, na época, estava se formando em artes cênicas e estavam formando esse grupo. Então, também fiz curso com eles, e com eles eu descobri a acrobacia aérea, que era tecido, trapézio. E aí, enfim, foi indo. A coisa foi acontecendo. Aí eu comecei a ver que amo a música, adoro a música, mas tem algo aí que me interessa, né? E fiz muitos cursos, muitos workshops aqui em Barão Geraldo e no Rio de Janeiro, e fiz cursos com Leris Colombaione, que é um grande mestre italiano da palhaçaria clássica, né, europeia, Tchacovati, que é um mestre argentino da rua, um palhaço da rua, de passada de gorra, que eles chamam, que é passada de chapéu, né, viveu anos trabalhando na rua. Enfim, uma série de outros mestres. O Wesley Magalhães é uma grande figura aqui de Barão Geraldo, do Barracão Teatro. A Delvane Neia, queridíssima daqui de Barão Geraldo também, do Matriz Teatro.
enfim. Você estava num time razoavelmente bom ali, dividindo, trocando experiências. Sim, né? eu quando comecei a fazer música na Unicamp, aqui no distrito de Barão Geraldo, eu não sabia nem tinha ideia que o mundo cênico aqui era tão forte, né? Muito pela Unicamp e muito também pelo LUME, que formou um núcleo de pesquisa, né, das artes cênicas muito forte. Eu acho que o distrito de Barão Geraldo foi formando uma rede de ajuda e de coletividade. E, você que circulou muito por aí, assim, Barão Geraldo é um caso atípico de tantos artistas e tantas companhias de teatro e tantas companhias de dança concentrado em um lugar só? Pelo que você... E de ter muito companheirismo, assim, entre quem circula? Eu diria que sim. Todo lugar... as tribos vão de alguma maneira se ajudando e às vezes se encontrando, se aproximando. Mas o caso aqui é muito especial, porque a gente tem num distrito, né, de uma cidade grande, Campinas, uma concentração muito grande, em especial no bairro da Vila Santa Isabel, que é um bairro tradicional de Barão Geraldo, e que lá tem a sede do LUME, tem a sede da Boa Companhia, tem o Matula Teatro, está por ali, tem a Companhia Sarau, que é ligada à música, o Barracão Teatro, e tinha o Espaço Cultural Semente, que foi um antigo ponto de cultura, do qual eu fiz parte, que era um coletivo de uma geração mais nova, né, que esses outros grupos, que tem a família Burg, o Paralá dos Anjos, eu estive por lá, a Brisa Vieira, outra artista, e... Enfim, era um espaço cultural privado, né? A gente alugava um galpão industrial e era o maior espaço da Vila Santa Isabel, o maior espaço de Barão Geraldo, né? Antes de ter aqui. E foi ponto de cultura e durou 9 anos, mas chegou uma hora que o aluguel, com o boom imobiliário, se tornou impossível. Então, a gente ao longo desses 9 anos, rolou muita coisa. Muita coisa. Inclusive, o Espaço Cultural Semente era a sede do Feverestival, que dentro última década foi outro movimento forte que foi crescendo, né? O Festival Internacional de Teatro, né? De Campinas. Criou que é o vida própria. Né? Enfim, então realmente o distrito de Barão Geraldo é um espaço muito especial para as artes em geral e para as artes da cena mais especialmente. Legal. Né? Bom, por essa coletividade. Quem conhece Barão já sabe onde procurar. Quem não conhece o distrito de Barão Geraldo, por favor, venha. Tem diversas companhias, tem diversas coisas acontecendo praticamente todos os dias da semana. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes a gente vai ver um trechinho do espetáculo do Palhaço Azevedo. Sax, sex, sax, sex. Sax, sex. Oh yeah. Uma canção de amor. Uma canção de amor. O buraquinho. Profissional.
Sax. Uma canção de amor. Desculpa, quer um pouquinho? Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Cultural, hoje aqui no distrito de Barão Geraldo, no Espaço Cultural Casarão, batendo um papo com Mauro Braga, que é músico e palhaço e músico, falando um pouco da carreira dele, um pouco da história das artes cênicas aqui de Barão Geraldo, contextualizando tudo isso, até vir parar aqui no Centro Cultural Casarão, que ele está com o espetáculo Azevedo Pão e Leite, uma canção inteligente, que vocês já viram um trechinho no bloco anterior, e daqui a pouco vocês vão ver mais um pedacinho. Ô Mauro, você acabou de apresentar uma intervenção pelo centro da cidade, chamada Projeto Canção do Beco. Como que foi a receptividade do público? Porque o pessoal que circula no centro é muito pouca gente que, infelizmente, tem acesso ao teatro, à música, a essas intervenções assim. Como que foi a receptividade do público? O projeto Canção do Beco, um projeto muito especial, que eu tenho muito carinho, e eu tive a oportunidade agora em outubro, no mês de outubro, de fazer 15 intervenções, muitas no centro da cidade e algumas em alguns bairros, como fomos para o Padre Anchieta, fomos para o Terminal Ouro Verde, fomos para o Jardim Tatinga. Uau! Então, assim, fomos para também outras Campinas, né? E no centro, onde toda Campinas circula, né? E só para contextualizar um pouco, Canção do Beco é uma intervenção urbana, cênico-musical, onde o Casca Grossa e o Bafo Quente, que é seu amigo violoncelo, então o Casca Grossa é um morador de rua e o Bafo Quente é seu companheiro, que é um violoncelo, circulam pela cidade, né? E eu trabalho um pouco com essa ideia do invisível, né? Que os moradores de rua muitas vezes se tornam invisíveis, né? Porque a sociedade não quer ver, né? Muito, às vezes porque não quer saber disso, ou às vezes quem é mais sensível se preocupa, tocado, mas, né, para seguir a vida e tocar o barco, né, acaba criando barreiras.
Então eu começo circulando, né? Eu escolho uma localidade em volta no camelódromo e eu começo a andar. Um morador de rua com violoncelo, com um banquinho amarrado que eu puxo. E vou vendo as reações. Então eu começo só com o caminhar e com a locomoção e sentindo o que acontece em volta. E de repente eu solto uma pequena isca, né? Falo alguma coisa para alguém, ou só olho no olho de uma pessoa, e conforme algumas pessoas vão pegando essa isca, eu vou começando. E vou lançando poesias musicais, poesias faladas. E eu me baseio muito na obra de Johann Sebastian Bach, que são as suítes para violoncelo solo. Então eu toco alguns movimentos, o que gera um contraste fabuloso, né, de uma figura suja, rasgada e torta e com violoncelo, e de repente toca uma suíte para violoncelo solo de Bach na rua, uma vendedora de alface, olha o alface, olha o alface, olha o alface, e o Bach rolando. Então é algo que chama muita atenção pelo contraste, né? Quem está passando ali não é tocado de alguma forma, assim. É muito interessante, porque tem de tudo, né? Tem pessoas que imediatamente param e ficam e formam uma pequena roda. Tem pessoas que param, olham um pouquinho, mas seguem porque tem que seguir ou porque não se interessa, ou enfim. E tem muitas pessoas que continuam trabalhando com o invisível. Não me interessa e eu sigo o meu barco, né? Mas muitas pessoas param e aí eu começo o diálogo também. Eu falo bastante, falo um pouquinho sobre a estrela d'alva, a estrela da manhã, que é uma metáfora sobre a busca da esperança, da alegria, enfim, o que a gente busca na vida, que cada um busca algo, a felicidade, seja o que for. E o Casca Grossa está sempre atrás dela e perguntando para as pessoas. E falo um pouco sobre a cidade, né, sobre a condição também de estar na rua. E eu toco algumas músicas cantadas. Tem um rap que eu fiz, e tem um blues também que eu toco e canto, falando um pouco do mundo de se viver na rua. Então tem lá dos momentos mais sérios e mais poéticos e momentos mais, digamos, mais até descontraídos. Mas isso você é de acordo com o que o público te devolve, ou você vai brincando com isso? Eu digo que eu tenho células. Eu tenho cartas na manga, aquela música do Bach, aquela outra do Bach, aquele blues, aquele rap, aquela poesia, falar sobre a dalva, sair andando, ficar quieto na minha, ir atrás de alguém, né? Eu tenho essas células e de acordo com a resposta que o público vai me dando... Você vai sacando isso. Ali. E o retorno do público é fantástico. Eu digo assim que eu me alimento muito, assim, eu saio, é cansativo porque eu estou sozinho, estou na rua, tenho que estar atento também, né? Sim. Mas eu ganho muitos abraços, eu ganho muitos olhares, uma senhora uma vez veio, pegou minha mão e deu um beijo, me deu a benção, uma senhora de 60 anos e que eu nunca vi na vida, e moradores de rua que me tratam como irmão, que tiram do bolso moeda e querem me dar moeda, e me tratam como irmão e querem me levar para o abrigo, e aí o que foi acontecendo é que foi acontecendo um limiar entre realidade e ficção, né? Eu não esperava isso, eu faço uma maquiagem para o Casca Grossa um pouco exagerada e caricata, e o violoncelo está ali, mas as pessoas, eu diria que a maioria, acreditam que eu sou um morador de rua e que eu estou naquela condição. Então muitos ficam indignados, como é que um artista que toca, que tem esse talento, está na rua, né? E os moradores de rua me tratam como irmão, assim, tem rolado uma troca muito grande, assim, minha com a população de quem está em situação de rua. Quem né? está à margem, né? Isso. Um pouco disso. Legal. Bom, a gente vai ver mais um trechinho do Mauro em ação e até daqui a pouco.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Cultural, batendo um papo com o Mauro Braga. Mauro, você faz algumas pesquisas, você está com uma conexão Brasil-México, né? Por que necessariamente México? Por afinidades com artistas mexicanos. O Conexão Brasil-México, na verdade, a Conexão Brasil-México, encontro entre palhaços. Então eu propus me encontrar com palhaços de lá, em especial um grande mestre que se chama Aziz Gual, que é um palhaço mexicano, que estudou nos Estados Unidos, trabalhou lá e voltou para o México e tem uma carreira solo maravilhosa, com espetáculos. E ele construiu, idealizou e mantém um espaço que chama Casa del Tonto, que é um espaço de ensaio, um galpão, né, como esse, bem menor, né, mas um galpãozinho de ensaio, com uma cozinhazinha, um mezanino com 18 camas, 6 triliches, e um terraço gourmet, que a gente poderia dizer, que a gente fez um fogãozinho lá, botou um guarda-solzinho. Então ele idealizou esse espaço, que é um espaço sede dele, de trabalho, de ensaio e às vezes de apresentação, mas que ele bolou com a ideia de receber artistas, né? E eu fiz essa proposta para ele, de interesse de ir para lá. Ele aproveitou a minha ida e eu ia junto para a Circunvenção Mexicana. E ele convidou outros artistas que vinham para a Circunvenção Mexicana e fez uma grande residência artística na Casa del Tonto, né? Então lá, assim, a gente teve esse mestre, que é o Aziz, e convivemos... Você foi para lá quando? Eu fui para lá no fim do ano passado, outubro, novembro do ano passado. Essa foi a primeira vez? Isso, foi a primeira vez que eu fui. Eu conhecia ele quando ele veio para o Brasil, no Festival de Palhaços do Rio de Janeiro, Anjos do Picadeiro, que é um festival muito importante no Brasil, de palhaços, feito pelo Teatro de Anônimos. Quem não conhece, vale a pena ir atrás, Anjos do Picadeiro, sempre em dezembro. E eu conheci o Aziz aqui e fui contactando com ele, e ele gostou da minha ideia de ir para lá, ele estava com esse espaço, então ele chamou uma dupla de palhaços argentino e chileno, mais uma dupla de um venezuelano e uma mexicana, outros 2 argentinos e eu brasileiro, e ficamos convivendo lá. Ficamos dormindo lá por 15 dias, ensaiando, ele criou um número comigo junto com o violoncelo, e aí ele fez um varieté, né? Um show de variedades com esses palhaços e com ele participando.
E ele chamou de primeiro encontro internacional de palhaços de Cuernavaca, que é a cidade onde ele reside, que é muito próximo da cidade do México. Então apresentamos no Teatro Municipal, na Casa del Tonto e num festival em Tepoztlán, uma cidadezinha turística, assim, pertinho de lá. Então foi uma experiência muito especial. E ainda fui para Guadalajara, outro México, né, mais para o lado do Pacífico, e fui conviver com a companhia Les Cabaret Capricho, do grande amigo César Omar Barrios, que é um artista, palhaço, ator, dançarino e diretor dessa companhia e um grande produtor e gestor e faz festival dessas pessoas que mobilizam coletivos. Sempre no 220, daqueles, né, que exatamente, catalisam. que atraem as pessoas, catalisam, exatamente. Então, e ele faz o FICHO, que é o Festival Internacional de Circo e Show do México. E convivi com a companhia, fiquei ensaiando com eles, eles estavam criando um espetáculo e eu ajudei na parte musical, ensaiando com eles, fiz uma apresentaçãozinha, estreia ali com eles e mostrei uma ideia que eu tinha de um número com sax, que se criou lá, que é o embrião que eu trouxe para esse espetáculo novo, Azevedo Pão e Leite. Então, aliás, o espetáculo Azevedo Pão e Leite, uma canção inteligente, é a continuidade desse encontro de palhaços. Eu fui para lá, me alimentei, criei números, voltei para cá e me encontrei com um grande mestre da palhaçaria brasileira, Biribinha, né? O palhaço Biribinha, que é o Teófane Silveira, que é de uma família tradicional circense, de Arapiraca, em Alagoas, viveu anos na lona do circo, do pai dele, que era o Circo Mágico Nelson, que durou até começo dos anos 70, e quando no Brasil, de alguma forma geral, começou a ter uma certa, não sei se é decadência a palavra certa, né? Mas os circos de lona começaram a diminuir brutalmente o número, e fechar lonas, e fechar circos, e o Circo Mágico Nelson acabou também fechando a lona, o pai dele faleceu. E o Teófane Silveira, o palhaço Biribinha, é de uma genialidade, de uma abertura, de uma capacidade de se transformar e se adaptar. E ele sempre viveu na lona, mas saiu da lona com os filhos dele, começou a fazer circo na rua e começou a vir para o festival aqui no Sudeste e, de repente, um mestre aqui, da palhaçaria tradicional brasileira, do circo nordestino. Aqui do lado, né? Aqui isso, e ele veio para a Americana, veio morar em Americana. E aqui para o Sudeste, assim, todo mundo ficou maravilhado, né? Porque são Brasis muito diferentes, né? O circo do Sul e o circo do Nordeste e Norte são muito diferentes. Eles são muito musicais e tem uma comicidade, um ritmo muito mais rápido. Aqui o palhaço que veio ressurgindo nos anos 90 tem muita influência do clown europeu, de teatro, e eles vêm, né? Então, assim, o Biribinha chegou e alimentou muitos artistas aqui, né? Pela região de Campinas e São Paulo. E eu, então, colei no Biribinha, convidei ele para participar dessa residência e conviver com ele, mostrando números. Ele falou: Mauro, vejo que podemos ter um espetáculo aí, né? Já podemos bolar um roteiro. Eu falei: Biribinha, vamos nessa. E aí começamos a construir o Azevedo Pão e Leite, uma canção inteligente. Bom, Mauro, antes da gente ver um trecho do Azevedo Pão e Leite, eu gostaria muitíssimo de agradecer você ter nos recebido, dividir com a gente um pouquinho da sua história, um pouquinho desse universo com o nosso público. Legal. E fica o convite para todas as vezes que você precisar, TV Câmara, Conexão Cultural está à disposição, que o nosso papel é exatamente esse, mostrar a cultura que é feita em Campinas, para Campinas, com pessoas que fomentam e que mantêm viva a chama da arte, como você faz e como tantos outros fazem em nossa cidade e em tantos outros lugares do país. Maravilha. Eu agradeço mais uma vez a TV Câmara. E com certeza estaremos sempre de portas abertas. Ok, então mais um pouquinho de Palhaço Azevedo Pão e Leite. Azevedo Pão e Leite, uma canção inteligente. Tchau, até o próximo programa. Azevedo Pão e Leite, uma canção inteligente. É isso aí, rapaziada. Só que, escuta bem. O pão que eu tô falando não tem glúten. Não tem glúten não. É o pão que alimenta o coração, rapaz, dá vida pro coração, dá alegria, rapaziada. E o leite
Não tem lactose, não. Eu juro, não tem não. É o leite que faz os olhos brilharem, o sorriso se alagar. Eu tô falando aqui do pão e leite da alma. É o pão e leite da alma, rapaziada. Eu até lembrei de uma musiquinha aqui, ó. Vamos ver como é que é. Eu quero estar contente, eu e toda a minha gente queremos pão e leite, que se possa ir pra frente, como eu, ser bonito, inteligente, legal, pão e leite, e que apesar do presidente, do governador, do prefeito, do senador, do deputado, do que for, tenha casa, escola e dente fartamente. Queremos pão e leite. Vem agora, de repente, ter vocês na minha frente. Quanta gente! Quero ouvir todo mundo. Pão e leite. Agora tá bonito. Vamos subir o nível. Pera aí, vamos subir o nível, rapaziada. Vamos subir o nível, agora vai. Eu quero estar contente, eu e toda a minha gente. Legal! Pão e leite, e que se possa ir pra frente, ser bonito, inteligente, como eu. Pão e leite. Vem agora, de repente, ter vocês na minha frente. Gente, pão e leite. Como é bom o pão e leite. Com vocês é chapa quente. Legal, pão e